Para entendermos que de fato vivemos os últimos dias da história da humanidade, os últimos dias da igreja, os últimos dias do tratamento de Deus para com a nação de Israel, é preciso nós considerarmos o tempo, tanto na condição humana como o tempo para Deus. Tanto o tempo onde está relacionado à ação de Deus, como o tempo em relação à morada de Deus. Quando nós falamos em tempo em relação aos homens, estamos falando do Cronos, que é a sucessão de momentos. Já quando nós falamos no Kairos, relacionado a Deus, estamos falando do tempo oportuno de Deus agir, está relacionado à ação de Deus. Já o tempo, que não é o nosso tempo, e fica até complexo falar sobre isso, ou seja, a morada de Deus, do grego aionios, onde Deus está totalmente longe e fora do tempo que foi criado pelo próprio Deus para nós. Tanto que em Gênesis capítulo 1 e versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O próprio Deus que transcende a criação, ele criou também o tempo para nós, porque o nosso Deus, ele é atemporal. Quando a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2, Pedro foi indagado porque muitos xingavam, dizendo que eles estavam fora de si e que eles estavam bêbados. Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e diz: estes homens não estão bêbados, sendo esta 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que o que demarca o início desse último dia é o estabelecimento da igreja sobre a terra. O estabelecimento da igreja sobre a terra pode ser dividido ou classificado em 5 fases. A mensagem do reino pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor aos céus, à direita de Deus, e a descida do Espírito Santo, inaugurando a igreja com como a agência evangelizadora aqui na terra. Considerando que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, não necessariamente que naquela mesma semana em que a igreja foi inaugurada, o Senhor Jesus Cristo voltava. Mas quando os próprios apóstolos perguntaram ao Senhor, dizendo: me diz quando serão essas coisas e quando virá o teu reino, quando restaurarás Israel? E o Senhor Jesus Cristo diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, enquanto a igreja está nos últimos dias, eles têm agora esse imperativo, essa ordem do Senhor de ser testemunha, de pregar o Evangelho. E o tempo ele é indeterminado. O tempo em que os gentios irá entrar neste plano da salvação é o tempo indeterminado. Porém, nestes últimos dias, nós temos sinais, sofrimentos e de forma gradativa e progressiva o crescimento desses sinais, da intensidade desses sinais e o crescimento desse sofrimento, onde levará a humanidade e a nação de Israel até o clímax desse sofrimento, que é chamado de a grande tribulação, um período em que a própria Bíblia diz que é um sofrimento que nunca houve sobre a face da terra e jamais haverá. Esse período ele é classificado como a última semana para que Deus purifique a sua nação de Israel e tire dela a transgressão e faça dela um povo que agrade ao Senhor. Esse período ele tem um fim, sim. O próprio apóstolo Pedro diz que é a longanimidade de Deus não querendo que os homens se percam, mas que eles se encontrem na verdade, para que eles aceitem a verdade, para que eles ouçam a verdade, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muito mais do que no passado, o número de todos os sinais ditos pelo sermão profético do Senhor em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, estão aumentando a cada dia. Os sofrimentos da humanidade, os sofrimentos também impostos muitas vezes até pela própria igreja, sabendo esta que ela não passará pela chamada grande tribulação, porque esta está preparada para a nação de Israel, mas nós estamos ainda dentro do contexto destes últimos dias, em que o Senhor Jesus usa a linguagem de as dores de parto, ou o princípio das dores. E quando ele fala sobre guerras e rumores de guerra, ele diz: não vos assusteis, é necessário que isso tudo aconteça,
mas ainda não é o fim. Mesmo acontecendo vislumbres dos sinais e os próprios sinais, o Senhor deixa bem claro, não se assuste, porque ainda não é o fim. Isso significa que há muitas coisas que precisam acontecer para que a soberana vontade de Deus seja executada sobre o mundo e sobre Israel antes da volta do Senhor e de desencadear os últimos acontecimentos da história da humanidade, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a guerra do Armagedon em que o inimigo cerca Israel, a volta do Senhor em glória e visível para aniquilar a força do anticristo e da besta e lançando eles no lago de fogo e enxofre, e os acontecimentos sequenciais que chegarão até o novo céu e a nova terra. Neste momento, na dispensação da graça, no ano aceitável do Senhor, na era da igreja, nós vivemos os últimos dias. Tanto é que o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado é aquele que ouve e pratica as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no final do Apocalipse, diz: eis que cedo venho. A orientação da Bíblia é para nós nos preservarmos no Senhor, e não nos preservar de forma passiva, mas abrir a nossa boca e com a nossa voz gritarmos para o mundo ouvir: quem tem sede, que venha a mim, ou seja, Jesus, e beba da água da vida. O nosso Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se vivemos os últimos dias, estejamos de olho nos sinais, mas estejamos também com o nosso coração esperançoso, porque a qualquer momento nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, já se inscreve no nosso canal e deixando o like para nós, comentando também sobre a esperança que há em Cristo, mesmo vivendo nestes últimos dias. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.